Existe um momento em que você percebe que sabe exatamente o que fazer. Sabe, inclusive, o que está sendo adiado há tempo demais. Ainda assim, você não se move. E isso é curioso, porque não é falta de clareza, nem falta de capacidade. É algo mais sutil, que tem menos a ver com dúvida e mais a ver com controle. No fundo, você ainda não confia totalmente naquilo que sente. E talvez já saiba que confiar na sua intuição significaria abrir mão do controle, isto é, deixar de tentar prever cada consequência, de organizar cada detalhe, de garantir todos os passos antes de agir. Existe um tipo de medo que nasce exatamente nesse ponto. Não é um medo explícito que se anuncia com clareza, mas sim um receio mais profundo, silencioso, de errar, de se perder, de arriscar a sua imagem ou conquistas que você já garantiu, ou pior, de se tornar alguém que você ainda não reconhece. É o medo de deixar para trás uma forma de ser que, embora já não te represente totalmente, ainda é conhecida, familiar e, portanto, parece segura. Mas e se esse medo não for um sinal de que você está no caminho errado, e sim um reconhecimento de que a sua transformação já começou? É isso que The Music of the Night, do Fantasma da Ópera, vem revelar. Não como explicação lógica, mas como experiência. Um convite à entrega. Porque essa música não fala apenas sobre o fantasma e Christine. Ela fala sobre o momento em que você é chamada a sair da luz, da superfície conhecida e descer para um espaço mais profundo, dentro de si. Um lugar onde já não há tanto controle, mas há verdade. E a pergunta que fica não é: isso faz sentido? Mas sim, você confia o suficiente em si para se permitir sentir isso? Porque existe algo interessante na entrega. A maioria das pessoas pensa que entregar-se é fragilizar-se, é perder poder. Porém, na verdade, o que nos mantém presas ao que não queremos não é falta de força. É medo. Medo de soltar o controle. Medo de confiar em algo que ainda não tem forma. Medo de seguir a intuição e se arrepender. Esse medo não é um defeito, ele é um sinal que aparece quando nós estamos prestes a mudar. E isso é desconfortável, porque mostra que a transformação não acontece no território conhecido. Ela começa precisamente quando você deixa o território conhecido. E é aqui que The Music of the Night se torna bem mais do que uma música. Ela se torna um espelho. Quando o fantasma canta, ele não está apenas seduzindo Christine. Ele está convidando a jovem artista a abandonar o mundo da lógica, o mundo do controle, e entrar em um lugar onde ela não pode mais planejar cada passo. Um lugar onde ela vai precisar confiar. E isso é exatamente o que a mudança exige de nós. Talvez você já tenha sentido isso, uma hesitação por ainda não saber quem você vai ser quando fizer a sua mudança acontecer. É assustador, porque a entrega não nos transforma só por fora, ela nos muda por dentro. E a parte mais desconfortável, esse processo costuma ser solitário. Ninguém consegue fazer a descida por você. Ninguém pode integrar a sua sombra a você no seu lugar. E isso muitas vezes faz parecer que você está sozinha, mesmo quando está cercada de pessoas. Mas talvez esse isolamento não seja ruim. Talvez ele seja apenas um casulo. O problema é que, justo nesse ponto, muitas pessoas desistem. Não porque não queiram crescer, mas porque o processo exige algo que ninguém lhes ensinou a fazer. Confiar antes de ter certeza. Entregar-se antes de ver resultado. E fazer isso exige coragem. No vídeo anterior, nós começamos a olhar para The Music of the Night, do Fantasma da Ópera, não apenas como uma música ou uma cena, mas como símbolo.
Hoje nós vamos mais fundo. Entraremos na letra, na melodia, nos personagens e principalmente no que tudo isso revela sobre o que se passa dentro de nós quando começamos a nos transformar. A música da noite vem quando o fantasma conduz Christine ao subterrâneo do teatro. Mas esse deslocamento não ocorre apenas em um lugar físico. Ele representa um movimento interno. Um movimento de quem se afasta do que é iluminado, organizado, reconhecido e começa a entrar em contato com algo mais profundo. Um território mais denso, complexo, mais vivo, onde nem tudo é nomeado, nem tudo é compreendido, muito menos aceito. Mas é dessas partes nossas, não tão organizadas, nem tão claras ou previsíveis, que algo novo pode emergir. Se você observar a melodia com atenção, ela acompanha esse movimento de descida. É lenta, envolvente, como se pouco a pouco fosse convidando o corpo a relaxar e a mente a soltar a necessidade de compreender. Tem algo de quase hipnótico, uma suspensão, uma travessia, como se a melodia fosse diminuindo a nossa resistência e nos conduzindo pouco a pouco para um estado mais interno, sem filtros. E isso não é por acaso. Essa música nos conduz mesmo numa descida, de um estado mais racional para outro mais sensorial, da lógica para a intuição, do controle para a entrega, da superfície para as profundezas. E quando a gente olha mais atentamente, percebe que a letra descreve esse caminho com muita precisão. A música da noite não precisa realmente ser explicada, ela pode ser sentida. Se nós nos atentarmos um pouco mais, perceberemos como cada verso aponta para esse processo interno. Como se o fantasma estivesse conduzindo não só a Christine, mas qualquer pessoa disposta a atravessar esse caminho. Ele vai descrevendo, passo a passo, o que acontece dentro de nós quando começamos a nos entregar. E é isso que eu quero mostrar a você agora. Não é uma análise técnica, é um mapa. A noite aguça, intensifica cada sensação. Como vimos no vídeo 1, a noite para o fantasma não é apenas o horário ou o ambiente escuro. A noite é a representação de um estado interno. Do momento em que a luz diminui, o excesso de estímulo se reduz e com ele, a ilusão de controle absoluto. A mente consciente desacelera e outras formas de percepção passam a emergir. Você agora consegue sentir mais, perceber mais, intuir mais. E o que antes parecia claro, começa a revelar novas camadas. Isso pode ser profundamente belo, mas também desconfortável. Afinal, quanto mais você se permite sentir, menos controle você tem. A escuridão desperta a imaginação. A escuridão aqui, você já sabe, não é negativa. Ela simboliza um espaço fértil, onde pode nascer o novo. Podem surgir ideias, percepções, formas ainda não definidas começam a se organizar na escuridão da noite. E novas versões de nós podem se formar. Mas, para acessar esse estado, é preciso abrir mão da necessidade de entender tudo imediatamente. E esse é um ponto difícil, porque nele é preciso conviver com a falta de definição, e essa convivência não nos foi ensinada. Nós somos criados para só confiarmos no que é claro, visível, lógico. É uma racionalidade que tem seu lugar, mas que ainda é limitada. Já aqui, o convite é outro. Silenciosamente, os sentidos abandonam suas defesas. Percebe a delicadeza? Não ocorre uma quebra brusca entre razão e intuição. Há um relaxamento, uma soltura. Como se aos poucos a gente fosse deixando de se proteger de algo que sempre esteve ali.
e começasse a se permitir sentir. É aqui que muitas pessoas travam, porque abrir mão dessas defesas pode parecer arriscado. A ideia de defesa se confunde com segurança e proteção. Mas muitas vezes o que nos protege também nos limita. Então essas mesmas defesas nos impedem o acesso à nossa própria verdade. Feche os olhos e entregue-se aos seus sonhos mais sombrios. Sombrios também não significa maus aqui. Lembra do vídeo 1? Significa desconhecidos. São partes suas que ainda não foram iluminadas, exploradas. Desejos que você não reconheceu, não validou. Potenciais que você ainda não viveu. Versões de você que ainda não tiveram espaço para existir. Fechar os olhos nesse contexto não é fuga, é um redirecionamento. É parar de buscar as respostas fora e começar a olhar para dentro. Essa música inteira é um convite à transformação, a deixar o conhecido e entrar em algo que ainda não pode ser totalmente entendido ou controlado. Fazer isso exige coragem. Deixe sua mente iniciar uma jornada para um estranho mundo novo. Essa frase é essencial, porque é assim que toda verdadeira transformação começa, com um passo em direção ao desconhecido, sem garantia, sem controle total, somente com uma sensação de que é por ali. Deixe para trás o mundo que você conheceu antes. Esse é o ponto mais desafiador, porque não é apenas sobre adicionar algo, é sobre soltar. Soltar versões antigas suas, soltar a familiaridade das velhas formas de pensar. Deixar a aparente segurança de continuar a ser quem você já foi, para poder se tornar quem você já sabe ou sente que realmente é. Só então você poderá pertencer a mim. Se a gente olha superficialmente, isso parece posse, mas a linguagem é simbólica. Não é sobre Cristine pertencer ao fantasma, é sobre ela pertencer a si mesma, à sua profundidade, à sua verdade, à sua própria completude. E talvez o mais forte dessa música não seja o que ela diz, mas o que ela ativa. É por isso que essa música sempre mexeu tanto comigo, sem eu entender bem porquê, como contei lá no vídeo 1. Eu costumava tocá-la ao piano, parei e depois de muitos anos retornei. Sem preparação, sem expectativa. Eu só sentei e toquei. E foi um pouco estranho, porque inesperadamente as minhas mãos sabiam o caminho, sem esforço, sem tentativa de acertar, sem raciocínio consciente. Porque de forma racional, eu não fazia mais ideia de quais eram as notas. As mãos simplesmente iam. E era mais do que memória muscular. Era uma continuidade, tinha um sentimento, como se aquilo nunca tivesse sido interrompido. Como se aquela música não tivesse saído de mim. E estivesse silenciosamente esperando por quase 20 anos. E naquela experiência eu percebi algo muito forte. A entrega não é uma perda. Não é perda de si, nem realmente perda de controle. Entrega é acesso. Acesso a algo muito mais poderoso, muito além da capacidade da mente. Naquele momento, não era sobre tocar certo. Não era sobre desempenho. Não era sobre como eu seria vista. Era só presença. Mas nem tudo foi tão simples. O acesso não foi absoluto. Enquanto uma parte minha se movia com fluidez, ela fez um contraste com outra parte, mais antiga, mais conhecida, uma que ainda observava, avaliava, tentava medir, que se preocupava com o olhar externo, atenta ao julgamento, à aprovação. Então era quase como viver duas experiências ao mesmo tempo. De um lado,
confiança. Do outro, ainda o controle tentando voltar. E aquilo me fez perceber algo importante. A entrega não acontece de uma vez. Nem precisa. Ela se desdobra em camadas. Você se solta e uma parte sua confia. Então você percebe que outra parte ainda resiste. E tudo bem. Isso não invalida o processo. Faz parte dele. Porque não se trata de eliminar o controle, mas apenas de impedir que ele lidere. Aos poucos, algo se reorganiza. Sem esforço, sem imposição. E uma confiança diferente começa a surgir. Ela não é baseada em garantias, mas sim em um reconhecimento interno. Vem quando as coisas começam a fazer sentido em um nível mais profundo. Você sente o que é certo para você. E isso é bem diferente de qualquer outra forma de segurança. Porque não é uma confiança na lógica. É uma confiança silenciosa, intuitiva, quase corporal. Como se o corpo já soubesse antes de a mente entender. Você percebe que essa história não é sobre piano? Muito embora para mim, naquele momento, ao piano tenha acontecido esse processo de entrega. Acontece que ele não me ensinou apenas sobre música. A questão foi voltar para uma parte de mim que sempre esteve aqui, mas que eu não estava me permitindo acessar. Curiosamente, esse retorno ao piano acabou se conectando com algo maior e muito concreto. No vídeo anterior, quando eu toquei The Music of the Night, você viu que eu estava grávida. Fiz até uma pequena brincadeira. Pedi para você deixar um coração rosa ou azul nos comentários, conforme achasse que fosse menina ou menino. Naquele momento, tudo ainda era uma possibilidade, uma expectativa. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a minha menina já nasceu. A nossa segunda filhinha. E tem algo de muito simbólico nisso. É legal perceber como, enquanto eu falava sobre confiança no invisível, eu também estava vivendo aquilo. Havia uma vida nova se criando, literalmente, dentro de mim. Sem eu saber de forma exata como seria. Sem precisar prever tudo, nem ter controle sobre cada detalhe do processo. Apenas confiando. E isso tornou esse aprendizado ainda mais real. O que hoje parece invisível, nem sempre está ausente. Às vezes, já está acontecendo. Só ainda não ganhou a forma final. Aliás, a forma sempre irá mudar. Do ser humano, dos projetos, das realizações, até mesmo após estarem prontos, eles mudam. Já pensou nisso? E talvez exista algo parecido na sua vida agora. Algo que ainda não está pronto, mas já começou. E no processo de voltar para mim, eu comecei a perceber algo mais amplo. Por muito tempo, vivi mais conectada com a lógica, a estrutura, a necessidade de fazer dar certo. E isso teve seu valor. Foi algo que me levou relativamente longe, a ponto de ter sucesso, acadêmico, profissional, amoroso. Porém, não era algo completo. Porque eu me afastei de partes minhas mais sutis, mais intuitivas, que também eram importantes. A intuição não fala alto, não se impõe. Ela não insiste, não argumenta, não disputa espaço. A intuição apenas se coloca disponível, como uma sensação, um saber silencioso, que você sente, reconhece, bem antes de conseguir explicar. No meu caso, era ainda menos do que não confiar. Eu mal percebia a minha intuição. Porque aquele saber não parecia sólido, seguro, evidente, muito menos suficiente. Assim, eu me apoiava somente no que era visível, validado, estruturado. Aos poucos, eu fui percebendo que toda aquela racionalidade era apenas uma parte de mim, que existe também essa força diferente, mais silenciosa e profunda, que não vem do esforço, mas da conexão comigo.
Confiar nessa força exige uma reorganização, não só na vida por fora, mas no que está dentro. E não é sobre substituir uma parte pela outra, mas sim uni-las, integrá-las. Foi o que eu fiz. Dessa vez, não escolhi lado. Ao invés de abandonar o que já tinha construído, eu comecei a reunir. Estrutura com sensibilidade. Clareza com intuição. Direção com percepção. E isso, não precisar escolher, muda tudo. Porque agora você pode ser firme e sensível ao mesmo tempo, o que traz uma sensação diferente no corpo. Menos tensão, mais presença. Menos esforço, mais facilidade. E foi curioso perceber como essa mudança começou a aparecer de forma concreta em diferentes áreas da minha vida, inclusive no dinheiro. Por muitos anos, eu me relacionei com o dinheiro de uma forma silenciosamente tensa, como se eu precisasse provar antes de receber, como se fosse necessário conquistar o meu merecimento, sempre por alguma dificuldade, sempre com esforço, atenta à validação e ao reconhecimento dos outros. Eu mesma só me sentia aprovada se ganhasse dinheiro de alguma forma que considerasse difícil. Concursos públicos, o meio militar, um quartel entre os mais duros. E mesmo quando eu me concedia essa aprovação, ainda havia um desconforto por dentro. Era quase como se aquilo ainda não fosse totalmente merecido, totalmente meu. E isso é sutil, mas muito relevante. Porque quando você sente que precisa provar, o dinheiro nunca realmente chega. Ele não vem como algo natural. Ele vem com um peso, vem com dúvida, com uma sensação de até quando isso dura. Porém, aos poucos, conforme eu mergulhava no autoconhecimento e na psicanálise, eu fui enxergando essa relação de forma diferente. Percebi que o dinheiro talvez não precisasse ser uma recompensa, mas apenas uma correspondência, ou uma continuação. Continuação de quem eu estava sendo. E isso muda completamente a experiência. Porque nesse lugar, eu não preciso mais penar, sofrer, para me provar ou convencer. Eu parei de me desgastar internamente, tentando justificar, e comecei a me permitir, a simplesmente agir e deixar que as ações encontrassem retorno. O dinheiro começou a aparecer de formas mais simples, às vezes como apoio de pessoas queridas, outras como oportunidades, pelas minhas próprias atitudes, mas sem eu as ver como pesos. Existem várias formas de abundância. Além da remuneração pelo trabalho, nós temos as trocas, doações, criatividade, sincronicidade. Porém, aconteceu que, no início, foi fácil desvalorizar esses resultados. Eu pensava, isso é ótimo, mas não conta. Isso não fui eu que gerei. Esse nem deu trabalho, foi tão simples, não vale. Você já teve essa sensação? Acontece que, na verdade, o que estava se passando era exatamente o contrário. Era o fluxo se abrindo e a energia flui pelo caminho de menor resistência. Reconhecer isso já muda a vibração, porque a gente para de rejeitar internamente o que chega e começa a se familiarizar com a sensação de receber, sem tensão, sem culpa, sem necessidade de explicar, de justificar. E a partir daí, algo se reorganiza. A gente começa a se sentir mais confortável com o dinheiro, mais capaz de lidar com ele, mais natural em receber e também em sustentar. Essa mudança não vem de um esforço que nós fazemos por fora, ela vem de um ajuste feito por dentro. É a gente deixar de se ver como alguém que precisa alcançar e começar a se ver como alguém que já está em movimento e que já tem valor agora e sempre. Essa mudança, embora pareça suave, faz toda a diferença, porque o movimento deixa de ser de busca e passa a ser de expressão, de ser e de servir. A partir daí, o dinheiro não é mais algo distante, ele é uma extensão do que você faz e principalmente de quem você é.
Possivelmente, o ponto em que a questão financeira ficou mais clara para mim foi um objetivo que eu tenho há algum tempo: viajar pelo mundo com a minha família. Não uma viagem única, pontual, e sim um estilo de vida. Uma viagem permanente em que nós conhecemos lugares, culturas, pessoas, arte, natureza e vivemos essas experiências com presença. Mas por um tempo, eu pensei que o que me faltava para realizar esse sonho era somente dinheiro. Parecia lógico, óbvio até, mas analisando com mais atenção, percebi que não era isso. Porque mesmo que todos os recursos estivessem disponíveis e que financeiramente eu já pudesse partir no dia seguinte, a verdade era que eu ainda não me sentia pronta. Foi uma sensação desconfortável de admitir, porque mudava a pergunta de quando isso vai ser possível para quem eu preciso me tornar para que seja possível. Naquele momento eu entendi que ainda havia algo importante sendo construído dentro de mim. Confiança nas minhas decisões, leveza no papel de mãe, parceria no relacionamento, capacidade de lidar com o inesperado, entrega. Ou seja, ao contrário do que eu imaginava, a questão não era ter tudo sob controle. Era exatamente o oposto. Era confiar sem ter domínio total. Se pensarmos bem, domínio total nem existe. E essa confiança, conforme eu fui me permitindo, mudou completamente o movimento. Eu parei de esperar pelas condições perfeitas e comecei a construir, a agir, tomar ações concretas, já como a pessoa que eu estava me tornando. Assim, a cada passo, o caminho foi se revelando e o sonho deixou de parecer distante para começar a se mostrar executável, até inevitável. Não como algo que se impusesse ou que eu precisasse forçar, mas como algo que se desdobra, aquela continuação natural que nós vimos. Essa ideia ficou clara para mim quando eu entendi que eu já podia viver o sonho, de alguma forma. No meu dia a dia com a minha filha, nos lugares aonde eu escolhia levá-la, na forma como eu pensava e já fazia sua educação, na nossa presença uma com a outra. Era como se o world schooling, a educação pelo mundo, já estivesse acontecendo, de maneira local, e em nós, por dentro. A parte externa só estava nos acompanhando, no tempo certo. Isso tira um peso dos ombros, porque agora você não precisa mais correr, não precisa alcançar. Não vai ter valor apenas quando alcançar. Você só precisa agir com o que tem agora e continuar com pequenos passos, com curiosidade, com abertura e principalmente com confiança em si mesma. Afinal, no fundo, não é o plano perfeito que sustenta uma vida, é quem você vai se tornando enquanto vive. Essa é a maior lição que a música da noite traz. A nossa transformação não vai se iniciar quando tudo estiver pronto nos aguardando. Ela vem quando nós nos permitimos confiar e entramos em ação, antes de termos todas as respostas. Então a grande pergunta deixa de ser: quando eu vou poder me transformar? Ou mesmo, como eu faço para me transformar? E passa a ser: o que já existe em mim, que eu ainda não estou me permitindo sentir para me guiar desde agora nessa transformação. Ou ainda, o que em mim já existe e apenas ainda não encontrou espaço. A mudança interna é que acontece antes dos resultados, e ela só tem início quando a nossa própria resistência diminui. Quando a gente para de tentar prever o que vai acontecer a cada passo e começa a se sentir segura, mesmo sem garantias. E caminha, agindo desde já, como quem nós realmente somos, dentro das condições que temos agora. E é claro que, como todo início, esse é desconfortável, porque ainda há uma parte nossa que quer segurança, que quer certeza,
que precisa saber exatamente onde está pisando antes de dar cada passo, ou onde esse caminho todo vai dar. E tudo bem, ela é parte de nós e merece ser acolhida. Por outro lado, você agora começa a se atentar para outra parte, essa mais silenciosa, que já sabe. E ela é a parte que a música da noite desperta. Não o nosso lado mais organizado, mais lógico, apoiado em certezas e explicações, mas aquele que sente e que por muito tempo ficou deixado em segundo plano. E quando você começa a escutá-lo, algo muda. Não de forma grandiosa, dramática, mas silenciosa, consistente. Você passa a se mover diferente, a fazer escolhas que não faria antes, a se posicionar de outro jeito, com uma tranquilidade que já não depende tanto do que está fora. E aos poucos, a sua vida vai refletindo essa mudança. Pode sim haver esforço e dedicação, eles são bem-vindos. Só não há mais neles o rótulo de sofrimento, peso, luta, de prova do próprio valor ou de justificativa de resultados. Você não precisa mais pedir validação. Nem há mais aqueles mesmos limites lá dentro, aprendidos da família, da escola, dos amigos e se impregnando no seu coração, ditando o que é ou não para você. As suas ações agora são suas. São ações inspiradas, vêm de dentro e você se permite receber os resultados. Eles vêm como consequências. Agora um spoiler. Talvez seja exatamente por essa razão que no final da história o fantasma não prenda Christine. Ele a liberta. Como se dissesse: aquilo que você precisava encontrar não estava em mim, estava em você. E desaparece, deixando apenas a máscara da qual ele também não precisa mais. É como se aquilo que ele representava agora tivesse sido integrado, incorporado pela jovem artista. E até por ele mesmo, com mais precisão. E, portanto, a função do fantasma tivesse sido cumprida. A partir daquele momento, Christine poderia voltar para a luz. Não mais como antes, agora com a sabedoria que ela não tinha para poder seguir o caminho que escolhesse. E com esse final, a história se torna ainda mais interessante. Porque depois de acessar toda aquela profundidade que vem com o fantasma, Christine não o escolhe. Ela escolhe Raul. A luz, a segurança, o amor visível na superfície. Acontece que essa escolha não é simples e talvez nunca tenha sido. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar em All I Ask of You, a música do tema do casal Raul e Christine. E vamos entender por que, mesmo depois de acessarem partes tão preciosas de si, muitas pessoas ainda escolhem seguir por caminhos que parecem ser mais seguros. E o que isso revela sobre o momento em que elas estão. Será que entre essas pessoas está você? E se você está se vendo nesta série e gostaria de ir adiante, eu deixei mais informações sobre o meu trabalho na descrição do vídeo. Até o nosso próximo encontro.